1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, amém? A palavra de Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esse versículo é um versículo digno de ser memorizado. Bíblia aberta, nós vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos primeiramente para cultuar o nome que está sobre todo nome, o nome para o qual todo joelho se dobrará, o nome para o qual toda língua confessará. Jesus ainda não é o nosso rei aqui na terra, mas já é o nosso rei no céu. Já está entronizado entre os querubins, ele já está sentado à destra de Deus Pai. E há de vir como rei, julgar como juiz, vivos e mortos. Obrigado, meu Pai, pelo entendimento da palavra. A palavra nos alimenta e nos conforta e nos mantém de pé. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Eu vou falar sobre a hora da verdade. Irmãos, eu já tenho um bom tempo que eu não assisto televisão, mas é muito tempo. Eu não me lembro a última vez que eu assisti O Gladiador, porque é o único filme que eu assisto. Já devo ter assistido O Gladiador umas 50 vezes. Eu já sei a história de cor, mas eu entro em transe quando eu começo a assistir aquele filme. Eu vejo aquele romano ali dando espadada no povo, e eu fico... Esses épicos realmente me fazem bem. Eu gosto de filme épico, filme de época, né? E a história romana é muito bonita, e eu gosto de assistir filmes como esse. Ben-Hur, que já devo ter assistido muitas vezes, Espartacus também, né? Que são filmes que sempre trazem uma mensagem, valores que às vezes estão se perdendo. Pois muito bem, eu não me lembro a última vez que eu assisti. Com certeza tem mais de 1 ano, 2 anos. Mas eu leio, eu procuro me inteirar do que está acontecendo, até porque os dias são maus. E nós, como igreja, nós não podemos sair do mundo. Nós temos que nos livrar do mal. Jesus disse: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como você viver nesse mundo sem participar de algumas coisas. Shopping é bom ou não é, gente? É bom. Carro novo é bom ou não é? Sorvete, não vou falar o nome da marca aqui porque fica ruim, é bom ou não é? Pizza, é bom ou não é? Tomar um banho de praia, é bom ou não? Eu não sou alienígena, eu acho que eu gosto do que todo mundo gosta, né? Agora, Jesus disse: Pai, peço que não os tire do mundo. Você vai ter que votar, você vai ter que pagar imposto, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você vai casar e se dar em casamento, ou não? Sim, ô glória, fala a Deus, né? No mundo onde o povo parece que não quer mais casar, eu com 22 eu já estava desesperado. Hoje o povo faz 30, faz 40, e esse negócio parece que não mexe no interior da pessoa, não é? Mas a verdade é que casamento, ninguém consegue acabar com ele. O casamento sempre vai existir, tá bom? A hora da verdade, por quê? Porque nós estamos vivendo momentos cruciais para a raça da humanidade, para os humanos. Para você que talvez não está ligado em notícias políticas,
todo o exército russo está sob alerta. Os caças russos estão cortando o céu da Rússia de norte a sul, de leste a oeste. A Rússia está de prontidão para a guerra. Talvez você não saiba, os Estados Unidos está desafiando o Irã publicamente. E está desafiando a China publicamente. A Coreia do Norte está todos os dias fazendo ameaça ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. A OTAN está sob alerta. Olha, irmãos, se vocês vieram à escola bíblica dominical, vocês viram os estudos de profecia que eu dei. O ano de 2015, ocorreram 2 luas de sangue. O ano de 2016, ocorreram 2 luas de sangue. Sempre quando ocorre essa tétrade, que são 4 luas de sangue, alguma coisa acontece. E eu mostrei isso para vocês com dados históricos. Ao mesmo tempo, no ano de 2018, estará fazendo 70 anos que Israel voltou para casa. Em 1948, a Organização das Nações Unidas devolveu aos judeus o direito de voltar para a sua pátria. Esse movimento de retorno, ele não começou em 1948. Ele começou no final do século XIX. É um movimento social, político, chamado sionismo, com S, sionismo. Então o sionismo, ele já vem acontecendo há mais de um século. Por quê? Porque Ezequiel 38 é muito claro. Ezequiel 38 e 39 é muito claro. Israel seria espalhado por causa da sua idolatria. Deus estava por conta com a idolatria. Deus não gosta de idólatra, põe isso na sua cabeça. Israel tinha pisado na bola de todos os lados. E o Senhor em Ezequiel 38, e Ezequiel viveu ali aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, até 600, porque Ezequiel foi deportado para a Babilônia, juntamente com Daniel. E lá Deus então fala que vai espalhar a nação de Israel. Quando Israel volta, após o exílio babilônico, que durou 70 anos, o número 70, irmãos, é um indicativo de completude. Quando Israel completou 70 anos no cativeiro babilônico, então ele retorna, através de um decreto do rei Ciro. Então a cidade é reconstruída, os muros é reconstruído e o templo é reconstruído através do trabalho de Esdras e Neemias. Os judeus voltam, mas Ezequiel não estava falando desse retorno. Não era desse retorno, porque esse retorno era iminente. E Ezequiel estava falando de um outro retorno. Então, significa que haveria uma outra dispersão. No ano 70 depois de Cristo, ocorre então a diáspora, a grande dispersão dos judeus, promovida pelo Império Romano, quando o general Tito entra lá em Jerusalém e mata a fio de espada quem não havia morrido de fome. Foi a maior carnificina que o mundo já viu. Tito ficou tão famoso, se tornou imperador depois, que ele era filho de Vespasiano. Ele se torna imperador depois, e por conta dessa vitória histórica, ao regressar para Roma, ele constrói o Arco do Triunfo, em homenagem à vitória que se deu contra os judeus. Os judeus foram espalhados pelo mundo e, pasmem, ficou praticamente 1900 anos longe de casa. Não foi 70 anos. O cativeiro babilônico foi fichinha. Não foi 70 anos. 1900 anos fora de casa. Quando chega no final do século XIX, o próprio Deus, usando o capítulo 39 de Ezequiel, fala do vale de ossos secos.
onde aquele vale, os ossos começam a se juntar e começam a criar músculo, e aí, representando a ressurreição da nação de Israel, o que se deu efetivamente no ano de 1948, por peso de consciência da ONU, porque foram 2 milhões de judeus cruelmente assassinados nas câmaras de gás. Então havia uma dívida moral do mundo, uma dívida política e social do mundo com o povo de Israel. Por peso de consciência, porque Hitler havia feito o maior desastre da humanidade, matado não só judeus, mas também romenos e ciganos. Então Israel, por conta disso, como prêmio, sei lá, recebeu o direito de voltar para casa e assim deu continuidade a um sionismo que já acontecia há mais de 50 anos. Só que eles não tinham uma pátria, agora têm. Israel é uma nação como era nos tempos bíblicos. E essa política expansionista de Israel, ali na Palestina, nada mais é do que devagarzinho Israel vai retomando o seu território, porque hoje Israel está espremido junto ao mar. Mas logo, logo Israel estará de posse total do seu território, e quem vai estar sentado na cadeira de Davi é Jesus. Então está fazendo agora, o ano que vem, 70 anos que Israel voltou para casa. E se você for olhar as profecias, a geração de 70 anos se cumpre em 2018. E eu vou dizer para você que falta pouco para meia-noite, porque Jesus virá como ladrão da noite, como um relâmpago. E quando Ele voltar, ninguém está esperando. E quando Ele voltar, muita gente vai estar despreparado. Por isso que uma igreja como essa é importante, porque aqui nós falamos da volta de Jesus. Não pesará sobre mim nenhuma responsabilidade onde Deus possa dizer: você não ensinou para os meus filhos que eu estaria voltando. Eu falo, Jesus está voltando, correndo o risco aqui de alguém me plugar aí e falar que eu estou marcando data para a volta de Jesus. Mas na verdade eu digo para você que nós estamos às portas da volta dele. Por conta da parábola da figueira, por conta das luas de sangue. E agora eu vou dizer para você uma outra coisa. Para que Israel possa ser efetivamente atacado, é preciso que os Estados Unidos não seja os Estados Unidos. É preciso que eles sofram uma quebra financeira. Porque enquanto os Estados Unidos for uma superpotência, ninguém invade Israel. E ele vai ser invadido. A Bíblia fala que o reino do norte vai invadir Israel. Por isso Israel é o termômetro de todo o cenário apocalíptico. Se você quer entender a Bíblia, fica de olho na faixa de Gaza. Ao que tudo indica, os Estados Unidos vai passar por uma crise financeira sem precedentes. Vai perder poder político e autoridade. E nós sabemos que agora os Estados Unidos, agora eles acharam o que eles queriam. Conseguiram colocar uma pessoa totalmente descontrolada no poder. Esse homem já brigou com todo mundo. Se ele continuar no poder, eu digo para você que Jesus não vai demorar de jeito nenhum. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu preciso falar de batalha espiritual. Está sendo travado no mundo espiritual 2 campos de batalha. Um campo de batalha onde o inimigo ataca os ímpios, e um campo de batalha onde o inimigo ataca a igreja. Qual é a maior nação desse mundo? Diga comigo: igreja. Nós somos uma nação. Nós somos uma nação. A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos o sacerdócio real. O mundo inteiro para ouvir um homem de Deus. Nesse exato momento, em todos os lugares do mundo está acontecendo um culto como esse.
Em todos os lugares do mundo, o nome de Jesus está sendo falado. O nome que mais se fala não é o presidente dos Estados Unidos. O nome que mais se fala é o nome do Senhor Jesus. Está sendo travada uma batalha no mundo espiritual, em duas frentes. Primeiro, a artimanha do maligno é fazer nação brigar com nação. Porque quando uma nação briga com outra, morrem milhões de pessoas. A guerra na Síria, um buraco negro, já engoliu Turquia, já engoliu Iraque, já engoliu Jordânia, já engoliu Rússia, já engoliu Irã. É um buraco negro. O que está acontecendo ali, pastor? Existe um legado, uma ou 10 ou 1000 legiões de demônios sobre o céu da Síria. E esse legado de demônios já matou 500.000 pessoas. 500 mil de pessoas já morreram na Síria. Iraquianos, turcos, sírios, americanos, russos, todos os países já perderam soldados ali. O inimigo não está satisfeito. E agora ele quer colocar a China e o Irã numa outra frente de batalha contra os Estados Unidos, e o problema é um só: dinheiro. Por que os Estados Unidos querem frear o Irã? Porque o Irã já tem armas atômicas, e agora já é uma ameaça para o mundo. Por que os Estados Unidos querem frear a China? Porque a China concorre diretamente na mão de obra, no valor de mercado com os Estados Unidos. É um tigre asiático, nós sabemos disso. Então existem interesses financeiros, políticos ali por trás de tudo isso. Agora o inimigo quer fazer uma guerra de proporções muito maiores do que a Síria, porque a guerra da Síria foi apenas um laboratório. Agora o inimigo quer levar para todo o mundo uma guerra de proporções nucleares. Se os Estados Unidos entrar numa guerra hoje, escuta o que eu vou falar para vocês. Vocês sabem que eu falo e normalmente acontece. Não morrerá menos de 10 milhões de pessoas. Se os Estados Unidos entrar numa guerra hoje, ou com a China, ou com o Irã, não morre menos de 10 milhões de pessoas. Pastor, traz para a igreja agora eu vou trazer para a igreja. Que aqui, enquanto a gente fala da palavra de Deus, a gente aprende um pouco de história e de política, tá bom? Na igreja não é diferente. A igreja também está em guerra. Contra quem? Contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, que a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra o sangue. Lá fora, vidas são tombadas e o sangue escoa pelas calçadas. Aqui não é diferente. A única diferença é que você não vê o sangue na calçada, mas simplesmente as pessoas vão abandonando a fé. A palavra de Deus diz lá em Timóteo 4:1 que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? Fechar a Bíblia, colocar dentro de um guarda-roupa e caminhar para as coisas do mundo. Então, a hora é agora. Esta é a hora da verdade. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, ao mesmo tempo que o inimigo mata lá, ele tenta matar aqui. E como é que você mata uma igreja? Você mata uma igreja não é soltando bomba dentro da igreja. Você mata uma igreja é fazendo com que o pregador não fale da parte de Deus. Você mata uma igreja, você dando brinquedinhos para a igreja, ir brincando, e assim se esquece da verdadeira palavra. Se eu começar a colocar dentro aqui, irmãos, algumas doutrinas paralelas, alguns ensinamentos que visam o interesse pessoal de cada um de nós, em detrimento de uma palavra que vem do céu, eu estou matando a igreja. Se eu deixar de falar o nome de Jesus, eu estou matando a igreja. Se eu começar a colocar a igreja batista acima de Jesus, eu estou matando a igreja. O que a nossa igreja irmã fez? Tirou Jesus do centro e colocou Maria. Isso é uma forma de matar a igreja.
O que as evangélicas estão fazendo hoje? Estão tirando Jesus do centro e colocando prosperidade. Havia um tempo em que as pessoas colocavam a imagem de um santo na porta de uma igreja. Aí nós criticamos, nós bradamos lá, na reforma protestante. Aí nós então construímos igrejas e não colocamos mais a foto de imagens de supostos santos na frente da nossa igreja. Nós estamos fazendo pior. Muitos pastores nossos tiraram a foto da Maria e colocaram a deles. É uma vergonha. Essa síndrome que as pessoas têm de ser grande, essa megalomania. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pequenos e Jesus Cristo grande. Eu visitei uma escola, uma certa época, em que em cada parede da escola tinha o nome da diretora. Parede do banheiro, em vez de estar feminino e masculino, o nome da diretora. Parede não sei de onde, o nome da diretora. Irmãos, quando a gente tem a necessidade de colocar demais a nossa foto e demais o nosso nome, isso é psicopatia. Isso é luciferpatia. Necessidade de ser grande. Eu tenho medo de mídia. Muitas vezes alguns irmãos aqui me chamaram: pastor, vamos fazer um programa de televisão. Irmão, larga de mão desse negócio de televisão. Larga de mão desse negócio de televisão. Quem vive na televisão não tem tempo para orar. Quem vive pregando 30 vezes por mês não tem tempo para orar. E eu não consigo caminhar na obra de Deus sem vida de oração. Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Hoje eu falei para uma irmã, aliás, ficou assustada. Eu falei: irmã, se eu não orar, nem eu me aguento. Eu sou terrível. Nós estamos diante de uma batalha espiritual. E o nosso inimigo, eu vou te falar, não é a Rússia. O nosso inimigo não é a China, com 2 bilhões de habitantes. O nosso inimigo não é os Estados Unidos. O nosso inimigo não é Israel nem o Irã. Não é a Coreia do Norte. O nosso inimigo, irmãos, ele não respira. Ele não come, ele não bebe. Pior, ele não dorme. E atira para matar. Você nunca vai ver o diabo dando um tiro no dedão do pé de ninguém. Ele atira para matar o pastor, ele atira para matar o ministério de louvor, ele atira para matar o ministério de intercessão. Ele planta alguém demoníaco no meio da igreja. E se a igreja não buscar Deus, a igreja toda desce. Um dia alguém me procurou, falou: pastor, estão infiltrando satanistas nas igrejas. Pastor, o senhor não tem medo? Estão colocando satanistas na igreja para se fazer passar de crente, para destruir a igreja. Eu falei: irmão, o diabo não é tão bobo assim não. Ele nem precisa de satanista para derrubar uma igreja não, precisa só de crente. Basta usar um crente, irmão, que está fora da comunhão com Deus. Basta um irmãozinho aqui dar uma rabada aqui e começa a dar problema na igreja. Se brincar, divide a igreja, racha no meio, divide. Eu sei da história de uma igreja que dividiu em 4. Como é que você divide, irmão, 7 irmãos em 4? A igreja nem cresceu para dividir, irmão. Agora, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Se tem uma coisa que eu gosto de orientar a igreja é quanto aos ataques do maligno, que eu já vi muita coisa. Quando fala aqui em Tiago, olha só, isso aqui parece que não faz sentido, presta atenção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aí você fala assim: pastor, não estou entendendo. Que tentação que não fosse humana? Escuta, existem tentações que não são humanas. Não são. Mas você que é homem de Deus e mulher de Deus, jamais será tentado por uma tentação que não é humana. Me dá um exemplo. Comer carne de defunto. Misericórdia. Tem até nome, necrofilia. Tem pessoas que são expert em comer carne de defunto. Essa tentação não é humana.
Essa tentação é de algum demônio com aspecto de monstro. E talvez você não saiba disso, existem demônios que não possuem forma humana. Existem demônios com forma de cachorro, existem demônios com forma de lobisomem. Você acha que essa história de lobisomem é alguém... Não, irmãos, existem demônios que têm forma de lobisomem. Existem demônios que têm cara de morcego, de vampiro. Eu falo de coisas que eu vejo. Pastor, tem isso na Bíblia? Não, irmão. Não tem isso na Bíblia, mas tem isso na minha experiência de vida. E se tiver alguma coisa que contraria o que eu estou falando, fica com a Bíblia e não comigo. Mas eu digo para vocês, existem demônios de todos os naipes. Existem falanges de todas as ordens. Então haverá tentações que não são humanas. Quer que eu dou outro exemplo? Veiculou uma notícia ontem ou antes de ontem, que um rapaz pagou R$200 aqui no Brasil para assistir um homem estuprando uma criança de 3 anos. Esse homem está possuído por alguma coisa. Irmão, ali não é mandar o demônio sair dele, é mandar ele sair do demônio. O negócio ali é muito mais grave. Até o demônio fala, o que é isso? Esse estilo eu não conhecia não. Ué. Tem demônio que volta a troco. Fala, não, esse aí desse jeito aí não, está ganhando de mim. Ué. Tem comportamentos que não são humanos. Hoje a moda nos presídios brasileiros é abrir a barriga do cidadão, tirar o fígado, fritar e comer com cachaça. Isso é tentação não humana. Então, quando a Bíblia fala que Deus não vai permitir que você seja tentado por uma tentação não humana, é porque ela existe. Provei? Tranquilo? Então vamos lá. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. A partir do momento em que você tem o seu nome escrito no livro da vida, as coisas mudam, amigo. Muda. Primeiro, você passa a ser um cidadão cósmico. Segundo, se você tinha um anjo do seu lado, agora esse anjo, irmão, pode ter certeza que ele está com muito mais propriedade ao seu lado. A Bíblia diz lá no Salmo 34, versículo 7, que Deus coloca um anjo ao nosso redor. A Bíblia diz lá no Salmo 91, 11, que Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Você não tem noção não, meu amigo. Você não tem noção quem é você a partir do momento em que você aceita Jesus, não. Você está achando o quê? Você pode continuar nesse baixa autoestima, você pode continuar, é um direito que você tem, mas você fique sabendo que agora você tem peso de ouro. Isso aqui não é palavra de efeito para levantar sua moral, não. Eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Você é cidadão de Deus. Você é um homem e uma mulher tem passaporte. Você tem salvo-conduto para Deus. A porta da graça está aberta. Deus é fiel. Mas eu quero falar sobre os métodos do maligno para atacar a igreja. Vamos esquecer o mundo lá fora. Qual é o método do maligno que ele utiliza para atacar a igreja? Primeiro, ele é o mestre do disfarce. Qual é o nome do nosso maior inimigo? Lá no passado ele era chamado de Ísis, ele era chamado de Moloque, ele era chamado de Astarote, ele era chamado de Baal, ele era chamado de Marduk. Vários nomes. Mas Jesus veio e chamou pelo nome. Ele é Satanás. O nome dele é Satanás. O nome dele é Diabo. A palavra diabo no grego é diablo, que significa acusador. Qual que é o ofício principal dele? Fazer você errar, depois ele sobe diante de Deus e te entrega. Você conhece alguém assim que leva você a errar, depois te entrega para o patrão? É o próprio. Ele é o mestre do disfarce. Ele não vai vir com chifre soltando fogo pela boca. Tem pessoas que me procuram e falam, não pastor, eu estou naquela religião, todos os caminhos levam a Deus, lá fala de Deus. Eu falei, se falasse de diabo você ia?
Não, claro que não. Eu falei, pois é, tem que falar de Deus, velho. Ué, ele tem que falar de caridade. Nossa, mas aquele povo é tão caridoso. Mas é claro, tem que ter alguma coisa que atrai. Ele é mestre do disfarce. Aliás, a Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Primeiro, ele disfarça. Segundo, ele atrai a vítima. Existem algumas coisas no mundo animal que você vai ver um predador atacando uma presa, que é uma estratégia de atrair. No mundo vegetal, quem já ouviu falar em plantas carnívoras? Ok. Quando eu ouvi falar isso pela primeira vez, falei, isso é uma mentira. Planta comendo vaca atolada, comendo rabada, nunca na vida. Mas acontece que existem plantas na África principalmente, uma delas é a dionéia. Ela tem as pétalas delas são horríveis, parece uma flor da Transilvânia, e ela fica com as pétalas abertas. O mosquito besouro, ele vem e assenta no lugar onde deveria estar o pólen, que é o ovário da flor. Quando o mosquitinho assenta, ele gruda numa região, um líquido viscoso, e ele não consegue sair. Ele tenta voar, não consegue. Quando a planta percebeu que esse mosquitinho está preso, ela vai fechando lentamente as suas pétalas, libera enzimas digestivas e digere o inseto. Olha que estratégia. O pólen é colorido. Colorido para quê? Para atrair. Isso aí, irmãos, é o mecanismo do maligno. Certo dia eu estava em oração, o Senhor me trouxe aqui nessa igreja. Eu não estava aqui, estava em casa. E me levou naquele corredorzinho que passa por trás da casa, e me mostrou no cantinho próximo ali, na curvinha que vira ali para a cozinha, um ser parecendo uma cobra, mas cintilava tanto, mas brilhava tanto, sabe, ele era fosforescente. E eu fiquei olhando, em espírito, é claro, eu fiquei olhando, e quanto mais eu olhava, mais eu queria olhar, e eu queria tirar o olho daquela serpente, mas eu não conseguia. Ela brilhava, ela fosforescia. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso é um método que o maligno usa para jogar encantamento nas pessoas. Você já viu uma pessoa em algum lugar que você não consegue tirar o olho dela? Sensual. Você tira o olho e fala, não, eu quero olhar, mas eu não posso olhar, mas eu quero olhar. Não é possível que isso só aconteceu comigo, porque eu sou o único corajoso aqui que fala. E não é só mulher não, hein? Tem homem também. Isso em banda tem nome, chama-se pomba gira. Então eu vi ali aquela serpente, e eu falei, Senhor, ela está alojada em algum canto da igreja, jogando emanações sobre as pessoas. Aí você começa a entender por que alguém, não, rolou uma química, não, rolou foi o diabo que rolou, não foi química nenhuma. Não, mas eu senti um amor. Amor não, você sentiu um encantamento que vai dar lugar a uma paixão que só vai durar 2 anos. E o mesmo demônio que põe o encantamento põe o ódio. Vocês acham que eu não sei o que eu estou falando? Quantos casamentos são constituídos dentro de casa de baixo meretrício, onde o cidadão se apaixona por uma mulher de programa, e o último caso vocês viram que terminou em mala. E aí o que acontece? O mesmo demônio que põe a paixão, põe ódio mortal. Um mata o outro, pica e põe na mala. Cuidado com esse negócio de química, viu? Antes de vir para cá, hoje eu olhei uma notícia. A atriz fulana de tal declara que já se deitou com 400 homens. Ali não é a pomba gira, é o pombal inteiro. Verdade, irmão. Não, legião.
Agora você raciocina comigo, irmão, o sexo é de Deus ou não? Se o sexo está acontecendo fora dos princípios de Deus, Deus está nessa relação, sim ou não? Quando Deus não está presente, quem que está? E eu quero dizer uma coisa para você. Existem demônios que andam nus. Eu já cansei de ver demônio nu. Existe demônio que te visita durante a noite para ter relação sexual com você. Pastor, eu sou crente, mas é homem. E está orando pouco. E está abrindo o que não deve, folheando o que não pode. Eu sei de crente que não sai de casa de programa, gastando o que tem e o que não tem com mulheres de programa. Ele vai sair de lá sozinho, vai muito. Se deita com a prostituta, se torna uma carne só com ela. Está na Bíblia. Deitou com a prostituta, irmão, você não sai sozinho não, é por isso que volta. É por isso que eles voltam de novo no bordel, porque criam um vínculo de alma. Primeiro ele se disfarça, segundo ele atrai, terceiro ele ataca ferozmente. Vamos lá? O cidadão dá uma puxada no cachimbo do crack, é uma só. A corrupção, o estrago que aquela droga faz na mente é o que o maligno necessita para nunca mais deixar aquela pessoa, porque ele trabalha junto com a matéria. Primeiro ele danifica a matéria e depois ele senta em cima. Escuta, relação homossexual é uma só, viu? É umazinha. E a pessoa não sai mais desse negócio, porque o estrago que uma relação homossexual faz na mente. Relação pedófila é uma só. Comeu o defunto uma vez, vai comer o resto da vida. O método dele então é isso aí, é disfarçar, é atrair e atacar. Disfarçar, atrair e atacar. E qual é a melhor idade para se fazer isso? Quando a pessoa é jovem. Tem muita gente que está no inferno porque um dia foi jovem. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu já queria nascer com 80 anos. Que a gente já não sente vontade de quase nada, só de deitar e dormir mesmo. E com 50 e pouco o negócio já está mais ou menos assim, então com 80 já está uma beleza. A gente brinca e ensina. Quem brinca enquanto ensina, ensina a brincar. Brinca comigo então. Amém? 2. Eu vou te falar das sutilezas agora, satânica. Primeira sutileza, primeira velhaquice, primeira estratégia maligna, sutileza. Ele vai tentar entrar na sua mente. E vai tentar criar uma fortaleza. Como é que ele entra na sua mente? Ah, meu amigo, é muito fácil. É muito fácil. Primeiro, uma música. Pinga em mim. Irmãos, não há um brasileiro que não conhece essa música. Essa música, irmãos, ela veio das profundas do inferno. Beber, cair, levantar. Olha as letras das músicas que tocam na nossa cabeça. Pega fogo, cabaré, eu não arredo o pé. E eu vou parar por aqui porque começou a pesar. Já deu 18 anos de censura, eu vou parar. Porque tem coisa aqui que tem que ter mais de 50 para ouvir. Não, eu estou mostrando para vocês que o mundo jaz no maligno. A música do mundo está 100% contaminada. Então isso é fortaleza.
Hoje, na cabeça das crianças, isso é fortaleza. Eu dava aula de violão numa escola municipal, uma menina falou: professor, ensina para nós aquela música. Eu falei: qual música? Ela falou: do Camaro Amarelo. Eu falei: não sei como é que é essa música não, canta aí. Ela começou a cantar, eu falei: não, pode parar, já entendi. Ela falou: não, o senhor não entendeu, vamos fazer a coreografia agora. Aí quando fez a coreografia, irmão, isso é fortaleza. Tenta tirar de um jovem a música, você vai ver a confusão que você arrumou. Imagens de televisão. Irmão, você está ali assistindo um noticiário. Entre uma cena e outra, aparece uma propaganda de carro. Ó, legal. Mas a mulher que faz a propaganda está quase nua. Eu não consigo entender a relação carro com mulher nua. E por aí vai. Propaganda de cerveja domina a mídia. Pagam e pagam muito caro em horário nobre. Isso vai gerando uma fortaleza na mente das pessoas. Tem que beber. Para ser feliz, para ser alegre, tem que beber. E o governo tão sem moral, que o máximo que ele consegue dizer é: se beber, não dirija. Conivente. Conivente, não tem autoridade, não tem moral. Só um homem de Deus e o povo de Deus pode dizer: não beba, não fume. Há tempos atrás fiquei sabendo de uma igreja, co-irmã evangélica, que levaram os jovens para o retiro espiritual e distribuíram, pasmem, John Tex para todo mundo. Se for possível, não use, mas se não aguentar, está aqui. Não engravida não, que dá problema. Misericórdia. Igreja evangélica, irmão. Não estou falando de católico nem de espírita, não. Estou falando de evangélico. Vergonha, vergonha. E esse povo quer ser arrebatado. Você acha que um povo desse vai pregar a volta de Jesus? Para quê? Quem é que vai pregar contra si mesmo? Porque se Jesus voltar, fica tudo. Então não pode pregar que Jesus vai voltar. Quem tem que pregar que Jesus vai voltar é quem bate na cachaça, é quem bate num monte de coisas por aí. Aí a gente pode falar, porque nós estamos com o peito aberto, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E eu sou cansado de falar para as meninas dessa igreja: sexo só depois do casamento. É uma pressa danada. Isso não acaba, não tem prazo de validade não, gente. Sério. Os nossos pastores não têm coragem de falar. Fica se escondendo atrás da capa. Papel de profeta é falar, doa quem doer. Se quer andar com Deus, tem que andar com Deus. Se quer andar com mamon, anda com mamon. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga com quem tu vais andar. Então, ele vai criar fortaleza na mente das pessoas. Quer ver um exemplo? O pai comete uma falha com o filho. Qualquer pai pode cometer uma falha, irmãos. O pai comete uma falha, seja lá qual for, com o filho, e o filho nutre uma mágoa profunda do pai, e passa a odiar o pai. Fortaleza na mente. Escuta, não fala nada para ele não, ele também vai ser odiado pelo filho dele. A história se repete. Isso é o que nós chamamos de maldição hereditária. O pai falha com a mãe, é um pai ausente, é um pai alcoólatra, é um pai namorador, é um pai isso, um violento, uma coisa e outra. A filha toma ódio do pai. E nós sabemos que a filha polariza a sua sexualidade com o pai. Ela olha para o pai e fala: eu quero ter um marido igual esse. Ou então ela olha para o pai e fala: não quero ter marido nenhum. E aí o fim da história vocês já conhecem. Nós estamos vivendo isso hoje porque a nossa juventude guardou mágoa dos pais. E uma mulher que tem mágoa do pai, ela tem mágoa de Deus e ela não consegue se submeter à autoridade masculina. Isso eu já vivi aqui dentro. As pessoas que mais me deram trabalho aqui do sexo feminino tinham mágoa do pai. Mágoa profunda. Sabe o que é isso? Fortaleza demoníaca. Perdoa teu pai. Perdoa tua mãe.
Se você odiar seu pai, você vai arrumar uma pessoa pior do que ele. Perdoa teu pai. Aquilo que eu mais critiquei nos meus progenitores quando eu era jovem, foi aquilo que eu fui mais tentado. E quando eu fui tentado, eu entendi por que eles caíram. Porque eles não tinham o Jesus que eu tinha. Aí cai mesmo, amigo. Aí cai de boca. Sabe por que as pessoas caem no pecado? Porque não tem Jesus. Porque quem tem diz não. Não. O que tenta você, tenta eu. E o que tenta nós, tenta o outro. Só que o outro não tem aonde se escorar, não está sobre a rocha. Nós estamos. E nós não somos melhor do que ninguém por conta disso. Aliás, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque, meu amigo, se tirar os olhos de Jesus, vai para o chão o tempo todo. Então o maligno vai criar fortaleza. Ou, vou te dar um exemplo de uma fortaleza. Eu não vou para a igreja não, que eu não concordo com dízimo, porque esse povo fica dando dízimo para pastor. Já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão. Isso é uma fortaleza satânica. Isso é uma fortaleza satânica. Não gosto de pastor não, que o pastor fica faltando com respeito com as meninas da igreja. Quem já ouviu isso? Fortaleza satânica. Eu não gosto de igreja não, porque igreja faz lavagem cerebral. Quem já ouviu isso? Fortaleza satânica. Eu não gosto de crente não, porque crente é tudo tapado. Quem já ouviu isso? Fortaleza satânica. Sabe para quê? Para impedir que você entre dentro da igreja e ouça uma palavra que pega até em crente. Porque aqui a gente não alisa ninguém não. Isso aqui não é casa de massagem, não é sauna. Aqui é a olaria de Deus. E o barro bate para um lado e bate para o outro, e a palavra, antes de servir para você, serve para mim. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui todo mundo está sujeito ao erro. E é um orando pelo outro. A segunda sutileza de Satanás é a territorialidade. Palavra difícil, né? Territorialidade. O que o inimigo vai tentar? Ele vai tentar tomar posse da tua mente. Ele vai tentar tomar posse da tua alma. Ele vai tentar tomar posse do teu espírito, do teu corpo, da tua casa, da tua família, do que você tem. Sabe para quê? Para ele ter a certeza que os seus filhos já vão nascer no curral de Satanás. Pastor, eu tive um tetaravô que suicidou, mas o meu avô também suicidou, o meu pai também suicidou. E você não vai suicidar? Afinal de contas, existe um legado maligno na linhagem da sua família. Você não entendeu ainda? Que existe um espírito de morte que leva as pessoas ao suicídio. Como é que esse demônio entrou na família, ou essa legião entrou na família? Entrou na família por conta de que alguém um dia cedeu. Mas a Bíblia diz que o fim da maldição é Cristo. Diga não. Se o maligno vier com conversa suicida, você fala, suicida você, chifrudo. Ué, Jesus, aquele que está em nós, é maior do que o que está no mundo. Meu amigo, a vida não é fácil para ninguém não. A vida não é fácil para ninguém não. Tem que trabalhar de manhã para comer de noite. E você sendo crente não vai ficar mais fácil não. Você vai ficar mais forte, mas os problemas vão acontecer. Jesus não interfere no curso da nossa história não. Se você nasceu para morrer com 80 anos, meu amigo, você pode aceitar Jesus 500 vezes, aos 80 você vai ser promovido. Então ele quer dominar a nossa família. Tem família que é toda dominada. Eu conheço famílias que têm problema de sexualidade, problemas gravíssimos. Famílias de crente. Ai, pastor, não, filho, é espírita, não é crente. Não foi liberto, não lutou contra o pecado. O pecado vem e a pessoa fala, leva eu. Não, meu amigo, diga não. Escuta, quem é o teu Senhor? O meu Senhor é Jesus, então diga não, 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 não.
Qual que é o motivo da tua queda? Pastor, é um demônio chamado WhatsApp. Então apaga esse WhatsApp. É um demônio chamado Facebook. Manda esse Facebook para as profundas. Mas não, o povo está vendo o escaramunhão dentro de casa e deixa. Abre o rádio para tocar a música do mundo. Televisão fica ligada lá o dia inteiro, passando tudo que não pode. Internet é só no site proibido. Meu amigo, você quer libertação? Como? Como é que liberta numa situação dessa? Então nós temos que vencer o mal em Cristo Jesus. Quais são as armas do maligno? Eu já falei do método, eu já falei das sutilezas, agora eu vou falar das armas. Primeira arma que existe do inimigo é um negócio chamado dardo inflamado. Quem lembra do ó Cupido, vê se deixa em paz. É bem isso mesmo, deixa em paz, porque não existe Cupido, existe demônio. São dardos. O inimigo fica brincando de aviãozinho. Você quer ver eu fazer aquele homem casado apaixonar por aquela mulher casada? Nossa, você está aqui esse tempo todo e eu não te vi? Verdade, irmãos. Ele tem coquetéis de desejos prontinhos. E Paulo chama isso de dardo inflamado. O dardo da ira. Sem motivo eu começo a ter uma raiva do Alain. Sem motivo. O dardo da inveja. E o Alain passa ali numa Lamborghini, aquele trem mais doido do mundo, e eu olho e falo, nossa, ai que vontade. Vai trabalhar, cidadão. Verdade, irmãos, isso também pode ser um dardo. Escuta, o dardo da desonestidade. Você trabalha no caixa da empresa, é você que abre o caixa e fecha o caixa, e hoje o menino ficou sem leite. O maligno vem e fala, só 10. Não vai fazer falta, depois você repõe, bobo. O dinheiro está assim, ó. Pegou 10, pegou 1.000. Pegou 1.000, pegou 10.000. Se não for mandado embora antes, né? Os dardos inflamados sempre existiram. Existem demônios territoriais. E cada território eles têm um dardo diferente, uma forma diferente. Outra arma do inimigo são os laços do inimigo. Já viu aquela expressão chuta que é laço? Tem coisa, irmão, que você vê nitidamente a artimanha do maligno tentando te pegar. Por isso é que a gente deve ouvir mais e falar menos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem se relaciona. Meu amigo, é muita responsabilidade você pegar uma pessoa e levar para dentro da sua casa. Estou falando de casamento. Você presta atenção se essa situação é de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Você presta atenção com quem você está se relacionando. Pode ser um laço. Pastor, estou apaixonada no fulano, ele não é crente. Cuidado para ele não te levar para o ateísmo dele. Pastor, eu pago o preço. Paga nada. Paga nada. Você vai vir atrás de mim mais cedo ou mais tarde. Aí se eu não tomar cuidado, é eu que estou pagando o seu preço. Porque quem tem vida de oração não entra em laço não, irmão. Quem tem vida com Deus não entra em laço não. Porque quem tem vida de oração enxerga muito longe. Enxerga mais do que o telescópio Hubble. Não entra em latada não, irmão. Se entrou é porque não vigiou. É porque orou pouco. Cuidado com o laço. 4, para encerrar. Pastor, diante de tudo isso, de métodos, sutilezas e armas, o que a igreja pode fazer? Quem é a igreja? Levante a mão. Eu e você. Tiago 4,7 diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Como é que eu resisto a um ataque do maligno? Mente vazia, oficina. Onde é que está esse versículo, irmãos? Lugar nenhum, isso não é versículo, irmão, isso é ditado popular. Mas deu certo, funcionou agora. Ocupa a tua mente, crente. Larga de mão desse WhatsApp, irmão. Você fica 2, 3 horas nesse trem, vendo se tem alguma novidade, alguma coisa, caçando um jeito de se comprometer. Quem muito fala tropeça nas palavras, irmão. Cuidado com o que você fala. Quanto mais você fala, mais você se compromete, e muitas vezes você fica escravo do que falou. E o pior é quando você escreve o que você está falando. Resista ao diabo, se envolva com as coisas de Deus. Se envolva. Jesus é importante para você? Todo mundo vai levantar a mão. Sim, Jesus é importante para mim. Nós já estamos no dia 9 de fevereiro. Quantos você já ganhou para Jesus? Fevereiro já vai para a segunda semana. Segunda estratégia, Efésios 4, 27. Não dê senha para o maligno. Não dê senha, não dá lugar para o inimigo. Quando é que eu dou lugar para o inimigo? Quando eu não oro. Quando é que eu dou lugar para o inimigo? Quando eu não venho no culto da ceia. Acha que o culto da ceia é um culto como qualquer um outro. Meu amigo, mas como eu queria que o céu fosse aberto para você enxergar o que acontece. Eu não vejo tudo não, mas eu vejo algumas coisas, e nem tudo que eu vejo eu falo. As pessoas acham que macumba não é maldição. A diferença da macumba e uma maldição é que na macumba tem oferenda, e na maldição só tem comando. Às vezes uma maldição vale mais do que uma macumba. Quem fez a macumba não sabe fazer, e quem lançou a maldição estava com muito ódio. É totalmente diferente do que muita gente pensa. Mulher, toma cuidado como você chama seu marido. Deus está falando com alguém aqui. Toma cuidado como você chama seu marido. Marido, toma cuidado como você chama sua mulher. A nossa boca foi feita para abençoar. Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Por que ele não permitiu? Porque se ele amaldiçoasse, pegava. Deus não permitiu, o povo estava sendo formado, Deus não queria que nada desse errado. A mesma boca que foi feita para abençoar, ela pode ser boca de maldição. A maldição existe, não sou eu que estou dizendo. Então, não dê lugar para o inimigo, não dê senha para o inimigo. Toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você olha, toma cuidado com o que você acessa. Não tem ninguém olhando, tem demônio, irmão. Demônio não dorme. E Deus também está vendo. Então, nós somos um povo de Deus, e nós pregamos aqui santidade. Essa é a hora da verdade. Quem for de Deus, anda com Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso aqui não é conversa fiada não, irmãos. Ele disse, olha, eu vou voltar quando ninguém mais espera. Mas espera por quê? Porque as igrejas não pregam mais a volta de Jesus. Eu vou voltar como um relâmpago, vai ser tão rápido que ninguém vai ver. Eu vou voltar como ladrão da noite. Olha, irmãos, eu estou para dizer que Jesus vai voltar de noite mesmo. Então, se Jesus vai voltar de noite, ele vai voltar possivelmente 6 da tarde, que é 6 da manhã, ou é meia-noite. Mas ele vai voltar numa fenda do tempo, no momento em que não é nem uma coisa e nem outra. Então, eu quero colocar isso diante do altar do Senhor. E o que eu quero que você faça? Eu quero que você vigie. Cuidado com o que você está falando, com o que você está pensando.
Cuidado com pessoas que ficam com ódio de você. Resolve o problema. Vai lá, se for possível, pede desculpa. Haverá situações que não tem jeito. Estraga demais, não tem como consertar. Mas aquilo que der para consertar, tenta consertar. Principalmente se você foi a causa do problema. Se você errou com alguém, você vai ganhar tanto com Deus. Sabe, cuidado com esse tal de internet, cuidado com isso, irmão. Cuidado com televisão, tem demônios que estão sendo jogados nas imagens de televisão.